Eles queriam a honra, o reconhecimento, eles queriam ser saudados, queriam ser exaltados. Essa era a característica deles, e aquela característica estava presente naquele banquete, na escolha de lugares para sentar. Bem, o Senhor que tinha feito uma pergunta e os silenciava, agora está levando-os a considerar suas ações. Veja versículo 8. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, senhores, um banquete de casamento muitas vezes é uma roubada. Primeiro porque na cabeça da noiva o céu é o limite. Se ela falar, eu quero que o noivo vá entrar num cavalo, e ela acha que é possível isso, ela vai ter um cavalo. Numa história real, alguém fez isso, e lógico, o cavalo nervoso com aquela multidão sujou todo aquele altar. Alguém também contou uma história, fato, que a noiva queria soltar os 2 pombinhos no casamento. Só que o lugar tinha ventilador. Você consegue imaginar o resto do que aconteceu? Ou quem sabe a noiva quer de tudo quanto é jeito casar ao ar livre. O sol é de 40 graus e todo mundo lá esperando a noiva. Gente, a cabeça de noiva é uma das mais cruéis que existe na face da terra. Vamos colocar limites nisso aí. Mas ele imagina aqui, veja, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Foi para um casamento, e ouça, veja, esse negócio de convidado de casamento é, na opinião de várias pessoas, a coisa mais crítica que uma família tem na organização de um casamento, porque certamente vai deixar gente de fora. O problema é que aqueles que foram convidados também estão interessados nos lugares melhores. E ele está dizendo o seguinte, escuta, em vez de você procurar o lugar de honra, e você correr o risco de alguém que é considerado de mais honra pedir para você, por favor, senta mais para lá. E você vai passar uma vergonha em público. Ele sugere o quê? Versículo 9. Se for assim, aquele que o convidou os 2, virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você, ele diz no versículo 10, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante, então você será honrado na presença de todos os convidados. A perspectiva do Senhor é o seguinte, para de achar que você tem tanto valor e escolher para você aquele lugar de honra, que é possível você passar vergonha. Senta num lugar simples. É bem melhor ser convidado para ser colocado num lugar de maior honra, do que a tristeza de ser humilhado e ter que sair para um lugar mais simples. A sabedoria já dizia isso. Não é que o Senhor Jesus estava ensinando aqui como aquele fariseu hipócrita podia no mínimo ser polido e ter uma melhor aparência. Na lei, desculpe, em Provérbios é que diz, não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que se lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. A lição que o Senhor está dando é simples. Pega um lugar mais simples. Quando você for convidado a uma festa de casamento, um banquete de casamento. A lição para aqueles fariseus é, vocês estão querendo ter importância demais. Isso é incompatível. Nossa, veja, eles estavam numa posição de pegar Jesus numa armadilha, pelo menos eles pensavam isso.
foram calados pela argumentação simples do Senhor, e agora não bastasse isso, o Senhor parte para o ataque e mostra o pecado do coração deles. Não bastasse ter falado àquele público todo, no versículo 12 diz aqui: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, e aqui não é o caso de um banquete ou jantar de casamento, não tem nada de errado em você fazer um banquete ou um jantar em que você convida seus parentes e amigos, quem você quiser. Mas ele diz o seguinte: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos e parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. A cabeça de um fariseu era ser honrado, era ter glória, era ser exaltado. E fazer um banquete como aquele e chamar seus parceiros para estarem juntos ali, trazia o componente que era a certeza de que você vai retribuir a honra que eu estou lhe dando agora. Oportunamente você vai fazer o mesmo comigo. E o Senhor está dizendo: não faça isso. Você não pode organizar um evento na expectativa de que a pessoa também o convide e o honre da mesma altura que você honrou. Então ele diz no versículo 13: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e o cego. A lição que ele estava dando ali é: ao invés de você buscar a sua honra, a sua glória, a sua exaltação, você deve ter uma postura de ser benevolente, bondoso, generoso com quem não pode retribuir nada para você. Veja, aqui ele não está falando de não poder ter tempo com sua família e amigos. Aqui está falando sobre você fazer algum evento com o intuito de, oportunamente, aquela pessoa retribuir a você. A perspectiva deve ser outra. No versículo 14, então, ele diz: feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que ele está dizendo é o seguinte: na medida em que você dirige seus passos e a sua misericórdia, a sua compaixão para quem é necessitado e carente, entenda isso, Deus vai recompensá-lo no dia do juízo. Deus valoriza, Deus honra uma expressão de graça e bondade que era esperado. E isso teria e terá relevância na ocasião em que nós fomos julgados por Deus. Não se nós seremos salvos ou não seremos salvos. Nós somos salvos exclusivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Mas uma vez salvos pelo Senhor Jesus Cristo, como é que é minha postura de bondade, de generosidade, de compaixão, de misericórdia? No caso deles, eles tinham levado um doente somente para servir como isca para pegar Jesus. No caso deles, não teve nenhuma alegria por aquele homem estar curado. O que Deus está dizendo é o seguinte: o que vale é você ser bondoso, misericordioso, compassivo, socorrendo quem é necessitado.